MacBook Neo versus MacBook Air M1. Sejam bem-vindos ao duelo dos MacBooks mais baratos da Apple. O MacBook Air M1, que até então era a escolha custo-benefício para quem não queria pagar muito e ter uma experiência legal em um portátil. Mas agora o MacBook Neo chega como o novo MacBook de entrada para desafiar essa posição. Mas com um chip de iPhone, o A18 Pro, será que o MacBook Neo é uma escolha melhor do que o MacBook Air M1? Se você caiu nesse vídeo, você está de olho no MacBook mais baratinho. E hoje eu vou fazer um comparativo completo entre essas duas máquinas para ajudar aí na sua decisão. A gente vai dar uma olhadinha num geralzão, vamos falar de cada detalhe das especificações desses produtos e também rodar alguns testes, benchmarks e até mesmo jogos para entender as diferenças no desempenho. E hoje eu tô testando aqui o meu microfone de bonela, tá? Então não reparem não, tá? É isso. Roda a vinheta e vamos nessa! E lembrando que a gente já teve um vídeo aqui no canal com um unboxing do MacBook Neo, que é um oferecimento da PMG Imports, que nos ajudou a conseguir essa máquina tão rápido aqui no canal para trazer esse conteúdo. O link tá na descrição, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. O tempo voa, hein, galera? Já faz 6 anos que a Apple lançou o MacBook Air M1. Ele foi lançado em 2020 e foi a primeira máquina com Apple Silicon, com um chip que na época era baseado no A14 Bionic do iPhone e entregava um desempenho superior a qualquer Core i7 ou i9 que a Intel tinha no mercado até o momento. Na verdade, foi um produto tão disruptivo e deu um salto tão interessante tanto no desempenho quanto na eficiência energética, que até hoje, 6 anos depois, ainda é uma máquina legal para quem está procurando um MacBook e não quer gastar muito, mesmo com 8 GB de memória RAM. Nos Estados Unidos, ele ainda era vendido no Walmart, lacrado, por $700 e a galera comprava. Aqui no Brasil, é mais comum encontrar ele em uma condição usada, como esse daqui que tem 1 ano e meio de uso, mas ainda está em excelentes condições e dá para encontrar ele por menos de R$4.000. Aí vem o MacBook Neo, que é o MacBook oficialmente de entrada da Apple, lá nos Estados Unidos por $600 ou com desconto educacional $500. Aqui no Brasil, uma precificação errada, como sempre, né? R$7.300, mas esse é o preço oficial da Apple Store e já estamos vendo ele aparecendo em lojas e revendedores por menos de R$5.000. A minha expectativa é que ele custe abaixo de R$4.500 em promoções aí mais pro final do ano, tornando ele uma opção bem competitiva ao MacBook Air M1. Mas será que ele é melhor do que o Air M1 ou é melhor pegar um Air M1? Então esse é o objetivo desse vídeo, responder essa pergunta. E vamos começar com a primeira rodada do nosso comparativo. Aqui cada categoria vale 1 ponto. E bora pro design. E nessa categoria, esses dois MacBooks trazem a mesma qualidade na construção, com o monobloco de alumínio e uma dobradiça aí que traz uma precisão legal, né? Onde você coloca aqui, ela para e fica fixada. Mas o MacBook Air mostra a idade, já que ele traz o design da era dos MacBooks com Intel. A gente tem aqui uma parte um pouquinho mais grossa que vai ficando mais fina. E o MacBook Air M1 foi o último MacBook com esse design que Steve Jobs tirou de um envelope lá em 2011, quando ele apresentou o primeiro MacBook Air. Esse é um design que ficou datado com o tempo e a Apple atualizou no lançamento do MacBook Air com o chip M2 e hoje perdura até o MacBook Air com o chip M5, né? Esse design mais quadradinho, elegante, que inclusive está presente aqui no MacBook Neo. Então o MacBook Neo segue essa identidade de design mais recente aí da Apple, junto com os MacBooks Pro também. Ele é mais quadradinho e eu gosto, viu? Eu acho mais elegante. Ele tem uma distribuição de peso bem legal, além da opção de termos mais cores. Então, em termos de design, como ele também é mais compacto, com um tamanho de tela muito parecido, eu acho que quem leva nessa categoria é o Neo. Armazenamento.
O MacBook Neo tem duas opções de armazenamento, 256GB e 512GB, e é nessa versão que a gente tem aí também o Touch ID no teclado. Já o MacBook Air começou a ser comercializado com 128GB de armazenamento, porém, depois a Apple descontinuou essa versão e manteve aí a base de 256GB, assim como o MacBook Neo. Só que no caso do MacBook Air, a gente pode ir até 512GB, 1TB ou 2TB de armazenamento, então tem muito mais opção e possibilidade de colocar mais armazenamento. É claro que dá para modificar o MacBook Neo, já teve um cara aí que desmontou a placa lógica dele, tirou o chip 256 e colocou um chip de 1TB, mas a gente está falando aqui de opções que são fáceis de encontrar no mercado, né? Não modificações. Fora que o armazenamento do MacBook Neo é mais lento do que o do MacBook Air. A gente está vendo aqui um teste de leitura e escrita rodando nesse momento, o Blackmagic Speed Test, e tanto em leitura quanto escrita, o MacBook Neo está aí na faixa de 1.6 GB por segundo, 1.600 MB por segundo, enquanto o MacBook Air alcança quase 3.000 MB por segundo em leitura e na escrita na faixa aí de 2.300 MB por segundo. Então a leitura é quase o dobro e a escrita é 50% a mais. Então não só no MacBook Air nós temos opções com mais armazenamento no SSD, chegando até 2TB, como também ele é muito mais rápido. Em leitura é quase o dobro e em escrita a gente tem um desempenho de 50% a mais. Ponto para o MacBook Air M1. Memória RAM. E aqui esbarramos na questão polêmica desses MacBooks em relação a outros notebooks Windows, que a gente sempre indica com no mínimo 16 GB de memória RAM. Mas é difícil essa questão porque é complicado entender como o macOS e a arquitetura ARM da memória unificada funciona, mas basicamente no dia a dia 8 GB nessas máquinas dá conta do recado, a menos que você vá trabalhar com alguma tarefa específica que precise de muita memória, como por exemplo virtualizar, né? Colocar uma máquina virtual aqui, o Windows, que aí vai precisar de uma alocação especial de memória. Então nós temos 8 GB nessas duas máquinas. No MacBook Neo nós temos a memória LPDDR5X com 60 GB por segundo de memória. Já no MacBook Air a banda ela é um pouquinho mais alta, são 68 GB por segundo, porém LPDDR4X. Mas no dia a dia a experiência é praticamente a mesma, né? 8 GB em cada um, então aqui nós temos um empate. Upgrades. Possíveis upgrades que não dá para fazer em nenhum deles. Você comprou com armazenamento e memória RAM, não dá para atualizar. A menos que você queira se aventurar e mexer aí na placa lógica, como o maluco que fez a atualização aí para 1TB de armazenamento no MacBook Neo. Então nada de fazer upgrades nessa categoria, também temos mais um empate. Conectividade. Tanto o MacBook Air M1 quanto o MacBook Neo trazem apenas duas portas USB tipo C na esquerda do notebook. No MacBook M2 para frente, o Air M2 para frente, a gente tem também a porta MagSafe que volta, ajudando aí no carregamento. Mas aqui nesses dois a gente não tem porta MagSafe, apenas duas portas USB. O MacBook Neo traz o P2 aqui para o mesmo lado das portas USB, enquanto no MacBook Air fica aqui do outro lado. E apesar de ser muito parecido, quando a gente olha de longe, essas portas são bem diferentes. No MacBook Air M1, nós temos duas portas USB 4, que também são Thunderbolt 4 com 40 gigabits de banda em cada uma delas. E uma saída para monitor com resolução de até 6K 60 Hz. Já no MacBook Neo, uma delas é USB 3 com 10 gigabits e a outra é USB 2 com 480 megabits, USB 2.0 no MacBook lançado em 2026. Gente, isso é um insulto. Em termos de saída de vídeo, nós temos aí apenas 4K 60 em um único monitor, mas em ambos os MacBooks você pode conectar um monitor com cabo e espelhar a tela sem fio via AirPlay. Então aqui claramente ponto pro MacBook Air M1. E essa história da gente ter uma USB 2.0 me deixa tão da cara, eu fico filho da p na minha cara, que eu vou até tirar um ponto do MacBook Neo por causa desse insulto da Apple. Tela! Aqui, apesar dos dois MacBooks terem uma tela de 13 polegadas, o Air M1 tem 13.3 polegadas. É um pouquinho maior do que o Neo, que tem uma tela de 13 polegadas apenas. Os MacBooks Air mais recentes, a partir do M2, é 13.6 polegadas. Então, a tela do MacBook Air ela é um pouquinho maior,
porém a gente está vendo aí que as bordas aqui na construção dele também são maiores, o que ajuda o MacBook Neo a parecer ainda mais compacto quando a gente coloca eles lado a lado. Em termos de especificações técnicas, são telas muito parecidas, painéis IPS. O MacBook Air M1 tem um brilho um pouquinho mais fraco, 400 nits contra 500 nits do MacBook Neo, ambas 60 Hz, e a resolução também é equivalente, são telas Retina. No MacBook Air são 2560 por 1600 pixels e no Neo 2408 por 1506 pixels. É um pouquinho abaixo, mas 0.3 polegada mesmo, a densidade de pixels acaba ficando muito parecida. E o MacBook Air M1 tem True Tone, enquanto o Neo não tem True Tone. Só pelo Neo não ter True Tone, ele ganha essa rodada porque ninguém merece True Tone. Só serve para amarelar as coisas esse negócio. Não vamos confundir com o modo noturno. Ponto pro MacBook Neo. Não, brincadeiras à parte, ele tá levando ponto porque o brilho é um pouquinho mais alto, 500 nits. Áudio. Aqui eu tenho uma preferência pelo design do MacBook Air M1, porque nós temos os falantes ao lado dos teclados. Então, enquanto você está usando o computador, o som ele vem direto aqui para você. Já no MacBook Neo, nós temos um novo design com os falantes aqui na lateral. Não é um leitor de cartão SD grande, não. É um falante e a gente tem ele tanto aqui do lado esquerdo quanto aqui do lado direito. Isso faz com que o som ele saia mais assim para o ambiente. É aí que ele suporta um áudio espacial, mesmo com dois falantes, né, sendo apenas estéreo. Mas eu prefiro o negócio mais bem direcionado aqui do MacBook Air M1. Mas preferências à parte, o som do Neo é muito mais potente. A gente percebe o porquê quando a gente vê por dentro, né, o tamanho dos falantes. 2 falantes de 2 watts com um subwoofer integrado para trazer um grave um pouco mais forte, e enquanto a gente está escutando, tanto em volume quanto em equilíbrio do som, o MacBook Neo ganha do MacBook Air M1. Ponto pro Neo! Câmeras. E agora vocês estão vendo vídeos gravados com as câmeras dos MacBooks. Aqui o MacBook Neo e aqui o MacBook Air M1. Nenhuma dessas duas câmeras é Center Stage, como nos MacBooks Air mais recentes. A gente tem uma câmera apenas para videochamadas, que tem aí uns 2 megapixels, né? A Apple diz que é uma câmera 1080p. E aqui no MacBook Neo nós vemos que a definição é bem superior. Ela também é um pouquinho mais aberta, né? Cabe mais no enquadramento em relação ao MacBook Air M1. E assim, no dia a dia, elas pareciam muito equivalentes, mas aqui no estúdio eu consegui ver que a câmera do Neo tá muito melhor e não é o pós-processamento. Em ambas as câmeras a gente pode ligar aquele pós-processamento do macOS para ajudar, né? Então vamos ligar aqui, ó, modo retrato e a luz de estúdio. Melhorou um pouquinho no caso do MacBook Air M1, mas não tem jeito. O MacBook Neo tá fazendo um trabalho muito melhor com a qualidade da imagem. Não tá aquela, né? Nossa, que qualidade legal, como é no MacBook Air mais novo, no MacBook Pro, mas está melhor do que o Air M1. Portanto, ponto para o MacBook Neo. Teclado. O MacBook Air M1 traz o teclado tradicional dos MacBooks, que tem um acabamento na cor preta com a retroiluminação no centro aí de cada tecla. No caso do MacBook Air M1, a barrinha aqui de funções de F1 a F12 com Touch ID e ESC ainda era um pouquinho menor. Isso depois, a partir do MacBook Air M2, foi atualizado e ela ficou com o mesmo tamanho das demais teclas. Nesse redesenho a gente também tem um pouquinho mais de profundidade na tecla, o que gera um conforto adicional na hora de digitar, mas no geral a experiência é bem equivalente, exceto quando você usa de noite. Quando a gente apaga as luzes, aqui no MacBook Air M1 a gente ainda enxerga tudo e no Neo a gente não enxerga nada, porque ele não tem um teclado retroiluminado. Para muita gente isso não vai fazer diferença. Na minha experiência, eu senti falta, mas não me atrapalhou muito. Era mais quando eu precisava acessar as teclas de função que eu não tinha certeza onde era e ficava um pouquinho perdido ali por um momento, né? Quando a gente está usando de noite na cama ou no ambiente escuro mesmo. Aí não tem o que fazer, né? A única vantagem do MacBook Neo é que a gente tem teclados coloridinhos que vão de acordo com a cor do MacBook. Por exemplo, aquele amarelão no Citrus lá, que é o MacBook da Xuxa, você tem um teclado que acompanha a cor do produto também, que não é muito a minha praia, mas eu prefiro esse design aqui clássico. Mas, por conta da retroiluminação, ponto para o MacBook Air M1. Trackpad.
Por conta do corpo maior, o MacBook Air M1 tem um trackpad com uma área maior em relação ao MacBook Neo, que é menorzinho. Ambos os tamanhos são bem confortáveis para usar no dia a dia. A gente tem aí suporte a gestos multi-toque, mas o MacBook Air M1 tem uma vantagem, porque aqui nós temos um trackpad com Force Touch, com feedback tátil, com múltiplos níveis de pressão. Ele é mais silencioso e mais preciso, basta um toquinho bem leve para você ativar o clique aqui na máquina. Enquanto no MacBook Neo, não, você tem que fazer um pouquinho mais de pressão porque ele é mecânico, porém não é só aqui embaixo que ele registra o clique, ele registra o clique em qualquer local do trackpad. Então, no dia a dia eu não vi muita diferença como eu esperava, mas por conta da tecnologia mais avançada do MacBook Air M1, o tamanho maior e também vários níveis de pressão que podem trazer uma funcionalidade a mais dependendo do aplicativo, como o QuickTime, por exemplo, o MacBook Air M1 ganha mais um ponto. Tá apanhando, hein, Nel? Bateria! Como já deu para ver quando a gente mostrou por dentro, o MacBook Neo tem uma bateria pequena com 36 Wh. Já o MacBook Air M1 traz uma bateria maior com 50 Wh. Mas tem outras coisas para a gente levar em consideração também. O MacBook Neo traz um chip de iPhone, o A18 Pro, que por ser um chip de iPhone já tem um consumo mais reduzido do que o M1, e também ele está algumas gerações à frente do A14 Bionic, que é o chip no qual o M1 é baseado. Ou seja, em 4 gerações a gente teve uma melhora considerável aí na eficiência, mas mesmo assim 14 Wh é bastante coisa e acaba dando mais vantagem pro MacBook Air M1. Segundo a Apple, o MacBook Neo tem uma autonomia de 11 horas de navegação web, enquanto o MacBook Air M1 traz aí 15 horas de navegação web. Em streaming de vídeo, 18 horas no MacBook Air M1 e 16 horas no MacBook Neo. A diferença fica um pouco menor, mas o que a gente considera mais a navegação de vídeo. Aí a gente tem uma diferença, segundo a Apple, de 4 horas. Então o Neo segura umas 10 horas, mas quando você começa a usar ele para valer, aí é perceptível que a autonomia é menor em relação ao MacBook Air M1. Então, mais uma vez, ponto aí para o MacBook Air M1. E tá aí o resultado da nossa primeira rodada. Quando a gente analisa de perto e vê os detalhes, o MacBook Air M1 tem muitas coisas que tornam a máquina mais premium e que foram cortadas do MacBook Neo para a gente poder ter uma redução aí no preço, como por exemplo o teclado retroiluminado e o trackpad Force Touch. Mas avaliando todas essas características no meu uso no dia a dia, só 2 coisas me afetaram, que é o teclado retroiluminado, que aí também é uma questão de hábito, é legal ter, mas eu consigo viver sem, e a porta USB, né? USB 2.0 atrapalha porque ela acaba sendo uma porta de carregamento ou para você ligar um dongle de um mouse. Vamos supor que você queira conectar um monitor e um SSD. Você não consegue a menos que você use um hub, porque você vai ter só uma porta para tirar o sinal de vídeo, que é a 3.0, e para tirar aí uma velocidade decente num acessório como um SSD. Então essas foram as 2 coisas que mais me pegaram assim no dia a dia. Mas agora a gente vai para nossa segunda rodada, que é mais importante, o desempenho, a experiência de uso. E aqui, como isso pesa muito mais, cada categoria vale 2 pontos. Vamos nessa. CPU. O MacBook Neo traz um chip de iPhone, o A18 Pro, que equipa aí os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max lançados em 2024. Como um chip de iPhone, ele tem uma divisão de núcleos diferentes, com 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência, ou seja, um chip hexa-core baseado na litografia de 3 nanômetros. Já o chip M1 é baseado no A14 Bionic dos iPhones 12, porém ele traz já uma otimização para um notebook, um chip maior com uma CPU de 8 núcleos. São 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Lembrando que esse chip é fabricado aí num processo de 5 nanômetros. Então, apesar do A18 Pro ter uma arquitetura mais evoluída, com um single core inclusive mais rápido, o M1 ele tem uma contagem maior de núcleos e isso, ao longo dos anos, fez a máquina se sustentar muito melhor, como vocês vão ver nos testes que eu vou mostrar aqui agora. Começando aí pelo Geekbench 6. No single core, o M1 marcou 2.413 pontos, enquanto o A18 Pro marcou 3.538 pontos, ou seja, um aumento aí de 46,6% no desempenho. Por outro lado, quando a gente fala de multicore, a pontuação ela é praticamente a mesma, na faixa aí de 8.800 pontos.
Agora, no Cinebench 2026, que também faz esse teste, porém com processamento de imagem, a gente vê um ganho no single core de 23,2%, enquanto no multicore, aqui nesse teste, o MacBook Neo acaba perdendo com 13% de diferença em relação ao Air M1, ou seja, nesse teste aqui, a contagem de núcleos acabou tendo um peso maior. Então, por mais que no A18 Pro a gente tenha 2 núcleos de desempenho que são muito melhores do que o que a gente tem aqui no M1, no M1 a gente tem 2 núcleos a mais. Então, são 4 núcleos de desempenho mais ou menos contra 2 muito bons. E no fim, nas tarefas que usam 4 núcleos ou mais, o desempenho vai acabar sendo muito próximo ou equivalente aí, dependendo da aplicação. Agora, para aqueles aplicativos que vão usar de 1 a 2 núcleos, aí o A18 Pro vai dar um casquinho no M1. Então, em CPU single core, ponto para o MacBook Neo, mas em pontuação multicore, eles empatam. GPU, processamento gráfico. Aqui nós estudamos o Geekbench 6 e nesse teste aí de poder computacional. E aqui o MacBook Air M1 marcou 32.362 pontos, enquanto o MacBook Neo com a A18 Pro marcou 31.268 pontos. Uma diferença aí de 3,4% vantagem do chip M1. O que acontece aqui é mais uma vez essa mesma história de uma arquitetura superior, porém uma contagem de núcleos menor, porque aqui são 5 núcleos de uma GPU melhor contra 7 núcleos de uma GPU ok, que é o que a gente tinha aí no MacBook Air M1. Lembrando que o M1 ele tinha várias configurações, né? Você tinha 7 núcleos, 8 núcleos, aí você tinha o M1 Pro, o M1 Max, que aí aumenta a contagem, mas no de entrada eram 7 núcleos. A mesma coisa aqui. Nos iPhones, você tinha opções com mais núcleos também, mas aqui no MacBook Neo ficou apenas 5 núcleos de GPU. E aí a gente vê essa não tão diferença, porém, quando a gente fala de desempenho sustentado, o Neo acaba perdendo. Então a gente rodou um teste aqui de edição de vídeo no DaVinci Resolve e aqui a gente já constatou como o MacBook Neo ele é muito capaz para edição de vídeo. Aqui nós temos 2 clipes em 4K na timeline editada com correção de cor, com mixagem de áudio, e durante a edição ele não engasga, não trava, mas durante o render a gente vê que a velocidade dele, olha, não passa muito de 50 quadros por segundo. E aí nesse teste aqui ele demorou 3 minutos e 9 segundos para exportar esse vídeo em 4K, num preset aí de YouTube, enquanto o MacBook Air M1 levou 2 minutos e 46 segundos, passando de 50 quadros por segundo, mantendo uma média ali acima de 55 quadros por segundo nesse teste. Ou seja, o MacBook Neo acabou sendo 14% mais lento. O que assim, não é, nossa, que diferença, mas é uma vantagem do MacBook Air M1. Então, em processamento gráfico, ponto para o MacBook Air M1. Para testar o desempenho nos games, rodamos o benchmark do Cyberpunk 2077. E no MacBook Air M1 nós tivemos aí uma média de 36 quadros por segundo. Já no MacBook Neo, uma média também de 36 quadros por segundo. Se a gente for medir com precisão, 36,69 no MacBook Air M1 e 36,65 no MacBook Neo. Uma diferença aí de 0,1%, ou seja, são equivalentes. Para desempenho em jogos, essas duas máquinas são equivalentes. Nenhuma delas é feita para jogar, mas, olha, dá para brincar. Bora ver como ficou o nosso placar depois dessas duas rodadas. O MacBook Neo marcou 11 pontos. O MacBook Air M1 marcou 13 pontos e é o vencedor. Ou seja, o MacBook Neo ele não supera o MacBook Air M1, considerando tudo isso. Mas agora vem a terceira rodada que tem um maior peso. É o preço. Porque de nada adianta o MacBook Air M1 superar em tudo o MacBook Neo, mas ser mais caro. E é justamente isso que acontece. Quando o MacBook Air chegou no mercado, ele custava ali entre 7 a 8 mil reais, isso, né? 2020, já faz um tempo. Hoje, no momento da publicação desse vídeo, se você fizer uma pesquisa, você encontra ele custando na faixa de 6.500 reais. Um MacBook Air novo, lacrado na caixa. Já o MacBook Neo, esse daqui pode ser encontrado hoje, ele está chegando no Brasil. O preço oficial da Apple é de 7.300 reais, mas o Air M1 também era muito mais alto, né? Só que dá para encontrar ele em lojas como a PMG Imports, que inclusive está apoiando esse vídeo aqui que a gente está fazendo, por
R$ 5.500. Ele fica nessa faixa de preço. A gente vai deixar o link aí na descrição também. Ou seja, no lançamento ele tá R$ 1.000 mais barato do que hoje está o MacBook Air M1. E a tendência é que esse valor caia, porque o MacBook Air M1, como eu comentei, era mais caro, né? A gente espera aí, pelo menos aqui no Loop Infinito, a expectativa é de menos de R$ 5.000. Eu acho que vai chegar na faixa de 4.500, o que é um excelente custo-benefício. E aí esse valor mais baixo acaba tendo um peso muito mais alto nessa pontuação que a gente estava fazendo aqui. Por exemplo, eu daria 5 pontos para ele, por ele ser tão mais barato do que o MacBook Air M1, né? Então, é muito interessante ver o lançamento dessa máquina. Acho que o preço vai melhorar ainda. Como sempre, eu não recomendo comprar na própria Apple Store, porque lá é muito caro, a menos que você esteja numa situação que você precisa para amanhã, para um trabalho, não sei o que, só indo na loja física e comprando que resolve, né? Mas aí cada caso é um caso. Então esse foi o nosso comparativo completinho aqui do MacBook Neo versus MacBook Air M1. Eu espero que eu não tenha pulado nada que é importante para você. A gente tentou dar uma visão geral aqui de tudo, sem deixar o vídeo extremamente longo, sem deixar o vídeo chato. E essa pontuação, fora a questão do insulto da USB 2.0, ela é bem objetiva, baseada nas características dos produtos, né? No geral, na experiência do dia a dia, o MacBook Air M1 ele oferece uma experiência melhor, mas por conta dos detalhes adicionais. Em termos de desempenho de CPU e de GPU, para a maioria das pessoas vai ser a mesmíssima coisa. Porém, esse desempenho ele pode ser melhorado colocando um adesivo térmico em cima do chip, e a gente vai testar isso no MacBook Neo depois, né? Assim como a gente fazia antigamente aí nos MacBooks Air. E é isso, galera. Eu acho que é o que eu tinha para comentar. Claro que, né, existem fatores que podem pesar mais para você na escolha. Tem gente que nem considera o MacBook Neo porque ele não tem o teclado retroiluminado, ou tem gente que gostou muito da cor dele e prefere a cor diferente, como aquele amarelão lá do MacBook da Xuxa, frente a um outro que traz um teclado retroiluminado. Então tudo depende aí da preferência e do seu gosto, mas eu espero que esse vídeo ajude aí quem tá na dúvida entre os MacBooks mais baratos que a gente encontra hoje. Lembrando que MacBook Air M1 lacrado por tempo limitado, né? Eu tô surpreso que 6 anos depois do lançamento a gente encontra essa máquina lacrada. Eu nem sei como é que a bateria dura tanto aí dentro dessas caixas. Mas daqui a pouco vai acabar. Aí só vai ter MacBook Air M1 usado, né? E o Neo vai continuar sendo vendido. A gente vai ter novas gerações dele nesse preço melhor. O teclado retroiluminado com certeza vem na segunda geração dele. Enfim, já estão falando aí, já tem rumores do que a Apple tá planejando. Depois eles vão fazendo, né, os upgrades aí. E é isso, galera. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o seu like se você curtiu. PMG Imports, o link tá aí na descrição. Sim, galera, é confiável. Se a gente indica aqui no Loop Infinito, é de confiança. Pode clicar, compra lá o seu MacBook Neo num precinho legal, mas fique esperto porque vai melhorar ainda mais ao longo do ano. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like como eu comentei e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima.